E antes da gente se conhecer, eu achava que era um trio, né? César, Menotti e Fabiano. Nunca falaram pra você? Todo mundo. É um trio sertanejo? César, Menotti e Fabiano, né? Quando ganhamos o Grêmio, até o Tass, né, foi apresentar César, Menotti e Fabiano. Sério? Mas a gente já não liga, não. Exato. Como que foi? Porque era o Fábio antes, né? Com o Fabiano. Sim. Como que é essa história? Então, são quantos irmãos? Vocês nasceram onde? Nós somos em 3 irmãos. Tá. Eu, Fábio e Fabiano. Eu sou paulista do interior de Itapira. Itapira é perto da onde? Itapira é divisa com Minas Gerais, ali perto de Monte Sião. O Fábio e o Fabiano são de Califórnia, no Paraná. Somos filhos de garimpeiro e nessas andanças a gente rodou pelo Brasil inteiro e meu pai sempre nos incentivou muito. Então no começo era trio, César, Fábio e Fabiano. Aí o Fábio saiu, deu certo. Então o problema era o Fábio. Mas como que era trio, cara? Como que funciona? Não, mas aí era uma coisa amadora, era brincadeira nos festivais, não tinha, né? Depois nós fomos estudar teatro, o Fábio seguiu a carreira de ator e tal. É mesmo? Chegaram a estudar? Você também? Também. Mas você tinha uma ideia com música desde o começo ou não? De trabalhar com isso? Quando eu tinha 13 anos de idade, eu vi um violeiro tocar na minha frente pela primeira vez. Que é um cara chamado Nor, da cidade de Rio Bom, no Paraná. Era um show? Não, era uma fazenda. Não tinha o cara tocando. Quando eu vi aquele cara tocar viola, naquele momento eu entendi o que eu queria ser. Você ficou impressionado com aquilo? Fiquei impressionado. Com a galera olhando pra ele. Com aquele som daquele instrumento, aquela coisa. Cara, o som da viola é muito... E eu entendi que eu queria ser aquilo. E tentei outras coisas, mas não deu certo a música. E tive o incentivo do meu pai. Meu pai incentivava muito também pra ser artista, né? Mas você tentou o quê? Você falou? O que você tentou fazer? Eu fui office boy, eu tentei estudar, eu tentei tudo. Mas a música foi um caminho muito fácil. Você era um cara tímido ou não? Sou até hoje. Até hoje? Até hoje, muito tímido. E aí, pensando pra música é complicado, né? Você pensar... Então, mas foi exatamente isso, né? Que quando eu descobri a música, eu comecei a tocar, eu entendi que naquele momento eu era uma pessoa livre. Você quebrava essa barreira? Quebrava. Da timidez? Eu estava trabalhando como office boy em Belo Horizonte e teve um festival de viola aqui em São Paulo. E eu pedi pro meu pai para vir. Meu pai estava no Amapá, no garimpo. Ele mandou que eu viesse, mandou o dinheiro, eu vim. E me hospedei, aluguei uma cama num quarto já com 5 pessoas, né? Sim. E nesse quarto tinha um cara que tocava sanfona. E esse cara, você é de BH, tal, batendo papo, o que você toca? Eu toco isso, toco aquilo. Cara, você não quer me acompanhar nos bar aqui à noite em São Paulo, não? Isso no fim de semana que eu vim assistir o show. Eu falei, vamos. Acompanhar pra cantar ou só pra... Não. Ele tocando sanfona e eu fazendo a base de viola. Naquela noite, a gente ganhou de caixinha umas 3 vezes o que eu ganhava como office boy. Ah, é? Eu não voltei pra casa. Claro, você falou aqui, trabalhar com música ainda ganho mais. Exatamente. E aí você se encontrou, você falou, cara, é isso que eu quero fazer. Isso, aí eu fiquei aqui em São Paulo, tocando nos bares por 1 ano e pouco. E procurando um parceiro, fazia dupla com um, fazia dupla com outro, tentava, tal. Tudo com cachê. E o Fabiano morando em Belo Horizonte. Tá. Aí numa dessas voltas que eu fui pra casa... o Fabiano tava deitado na sala assim, eu comecei a olhar, eu pensei, veio na minha cabeça, eu falei, puta, eu com um parceiro dentro de casa procurando gente na rua aí. Aí eu falei, Fabiano, vamos fazer uma dupla de cantar mesmo? Ele só fez assim pra mim, ó. Vamos. A partir daquele dia a gente começou. A gente já cantava amadoramente pros amigos e parentes e tal, mas a partir daquele dia começou profissionalmente. E como? Começou, bora, vamos fazer então, vamos. Aí vai ter um churrasco na casa de um amigo. Montamos o som e fizemos o primeiro. Aí outro chamou, aí o pessoal de uma cavalgada chamou. Aí foi viralizando, né? E logo de cara, então, já deu certo? Deu certo. Deu certo, muito rápido. E como que é nesse mundo sertanejo para você fazer uma carreira naquela época, hoje em dia, assim? Você tinha que ser descoberto para uma gravadora, você mandava as coisas, ou você tinha que fazer por conta própria? Quais eram os caminhos na época? Eu acho que como hoje, o que continua a mesma coisa é você fazer mesmo. Você tem que estourar, fazer acontecer. Às vezes o cara quer tocar no estádio, mas ele não conseguiu fazer um som no bar do bairro dele ainda, né? Essa experimentação, esse tratamento empírico que você tem que dar criar o que tem que acontecer, né? E principalmente estar disposto a fazer de graça.
No começo não tem jeito. Não né? tem jeito. O cara Mostrar fala, pá, mas ninguém trabalha de graça. Pô, mas não trabalha, mas o cara faz uma faculdade, fica aí anos estudando, um doutorado. A música, você vai ter que passar por esse processo. Né? Óbvio que existem exceções. Mas, no geral, é ter disposição. Nada supera a insistência nesse negócio de música. É verdade. Pô. E aí, você fazendo barzinho, conquistando público? Aí começamos a fazer os barzinhos em Belo Horizonte, até que pintou uma oportunidade de ir para uma casa na Zona Sul, onde não tinha música sertaneja ainda, uma casa ao lado de uma faculdade. Sim. Nós pegamos o pior dia da semana, que era terça-feira. Porque o cara saía de casa na segunda, mas na terça ele não saía. Ah, é? É. E começamos a fazer as terças-feiras ali no observatório, e aquilo lá virou um negócio. Na primeira terça deu 20 pessoas, na segunda 50. Boca a boca rolou? Boca a boca, os estudantes, tá, os universitários. No primeiro mês já ficavam 500 pessoas para fora. Cara. E ali a gente ficou um bom tempo. Ali você viu que podia rolar de verdade, então. E a gente tocava só música romântica. Porque a música sertaneja na época em BH era muito periférica, era nos bailões, a pessoa ia pra dançar, não tinha muita coisa de assistir música sertaneja de quem não era famoso. Aí eu pensava, pô, quando a gente toca forró, os caras começam a dançar e param de assistir o show. Vamos tocar só romântico. E insistimos nisso, fazendo essas músicas românticas, e deu muito certo. Viemos para São Paulo, fizemos o disco dos sonhos. Quem que é o melhor maestro? É o Pinóquio. Vamos contratar ele. Quem que toca? É o fulano. Gravamos o disco dos sonhos. Mas tudo por vocês ainda ou com gravadora já? Não, ainda era a gente. Tá. Aí nessa época entrou a primeira gravadora. O disco que nós fizemos foi um fracasso. Ué, por quê? Não aconteceu nada. Sério? Porque, cara... E depois de tudo eu vim a ouvir um comentário de um amigo meu que me resolveu a dúvida na cabeça. A gente estava tocando nessa casa, no observatório, só violão e teclado, e a galera alucinada com aquilo. Um amigo meu falou, César, vocês têm que registrar isso aqui, porque é isso aqui que o povo está gostando. Grava esse momento, porque esse momento passa. Então a gente gravou aquilo que estava na noite, e aquilo estourou. Então ele tinha razão mesmo. Ele tinha razão. Por quê? O que você fez diferente do que você fazia na noite pro primeiro disco? A gente copiou o modelo que o Zezé de Camargo fazia, que o Chitãozinho fazia, que o Leonardo fazia. Grandioso? Que ela fazia com os músicos top de São Paulo, com os compositores daqui. No estúdio, só tinham 2 estúdios aqui que os grandes gravavam. E aquela não era definitivamente o que o público esperava da gente. Entendi. Então foi um disco que não aconteceu nada. E o segundo, como foi, então? O segundo já foi, fizemos isso que eu tô te falando, apenas pegamos a nossa banda, que já tocava com a gente em Belo Horizonte, gravamos áudio e vídeo na casa noturna e soltamos aquilo. Aquilo já foi para 1 milhão, já foi muito rápido. Cara, e como que era a divulgação nessa época? Era em rádio? Era o lance de distribuir CD? Como que fazia? Cara, era isso aí, era rádio. Viajar, entrar no carro, acordar 4 da manhã, os programas sertanejos de madrugada, e levar CD demonstrativo, com uma música só. Era desse jeito. Qual foi a primeira música que estourou? Que estourou mesmo para ajudar a pagar a conta foi Leilão. Porque antes disso já tinha algumas já meio... Já tinha, porque a gente fez, nós chegamos a fazer 180 shows em um ano só em Minas Gerais. Nossa! Nós ficamos muito conhecidos em Minas Gerais, muito. E quando a gente resolveu sair, porque a gente tocava em 2 casas noturnas, Observatório e Café Cancún. A gente ganhava um dinheiro naquela época, vamos supor aí, que a gente ganhava uns 3, 4 mil no Observatório e uns 5, 6 no Café Cancún toda semana. Sim. Para um artista que toca na noite, é muito difícil você abrir mão desse dinheiro. Cara, a gente tinha medo. E a gente ia em Minas Gerais, fazia qualquer exposição lotado, e a gente saía pro estado de São Paulo, ninguém nos conhecia. Foi muito frustrante quando a gente saiu para divulgar esse projeto, que a gente chegava nas cidades, cara, ninguém nunca tinha ouvido falar, chegava numa rádio, não era nem atendido, ninguém conhecia, e já fazendo sucesso. Mas tínhamos também outra surpresa, chegava num lugar, pô, vocês que são dessa música, tal, tá estourado. Então, quando a gente abriu mão dessa segurança imagina, e arriscamos o Brasil... E aí é isso, né, distribuindo... Aí foi indo em rádio, de cidade em cidade... Mas qual foi a primeira música que começou a fazer uma diferença antes? Caso Marcado. Começou a tocar... Começou a tocar, que já abriu as portas ali em Minas Gerais. E cara, pra tocar em rádio, tem que pagar jabá ou se o cara gosta, ele toca também? Como sério, funciona? cara, esse assunto...
Quero Você saber. Não tem, né? Vamos saber aí a verdade, né? Ó que nós temos uma produtora de rádio aqui que sabe falar mais. Não, eu não Na sei sua falar, época, porque eu não, né? Na minha época tinha as promoções que a gente fazia, né? Você Troca fazia os por show, sorteios, fazia as trocas com shows. Isso a gente As já falaram rádios- bastante, sim. As rádios sempre foram muito parceiras nossas, da gente. Então a gente participava dos shows de rádio, Ah, algumas rádios que tinham associações, no caso noturno, a gente fazia o show. sim. Era uma E a troca. rádio tocava. E para resumir o final da história, o dinheiro pode fazer o barulho que for, mas se o público não quiser, Ah, não. é muito rápido. Pode investir o que for pra tocar música, não adianta, não vai empurrar Se o com ela público abaixo. não quiser te ouvir, não tem o que faz. Exato. E o segundo disco, então, que começou a... Foi o segundo disco. Vê se você acha a capa pra gente, Lene, do segundo. E já então. era moderninho, que na época a gente já colocou um telefone tirando foto na capa. Sério? Que ano que foi? Tinha, né? Foi 2005. 2005. Tá. Palavras de amor, chamei isso. Palavras de amor. E foi desse, então, que o primeiro hit... Desde que veio o primeiro hit, que a gente foi pro Brasil todo. Foi, então, já nível Brasil, Nível então. Brasil, é. E aí meio que uma coisa puxa a outra, né? A música estoura, vem mais shows. E participação de televisão também começa nesse disco ou mais pra frente? Começou nesse disco. É? Aí começamos a fazer os grandes programas, né? Aí a gente tava na Universal, a gravadora, começamos a fazer... O primeiro programa que a gente fez, assim, de nacional foi a Hebe. Putz, olha que legal. Foi muito legal. Como que foi o primeiro programa de televisão? Tipo, passou um filme na tua cabeça, Cara, assim? foi inacreditável. Eu lembro, assim, o primeiro Faustão, É. que a gente fez, assim, nós não acreditamos que aquilo estava acontecendo. E quando a gente saiu, a gente falei pro Fábio, e aí, cara, será que eles vão colocar no ar mesmo? Fábio, não, já foi ao vivo. Foi ao vivo Já no aconteceu. domingo. É. E Não dava pra acreditar, assim. não dava. Pra gente era muito distante.